Temos hoje conosco a doutora Ana Jovina, por quem eu tenho grande admiração e carinho. Ela, a doutora Ana, é presidente da Sociedade Sergipana de Pediatria. Doutora, é sempre bom te ouvir, é sempre bom te ver, é sempre bom estar contigo. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Sérgio. É sempre bom estar com você também, é sempre bom falar junto com você. Muito obrigada. Muito obrigado, querida. E nos conta, nos defina, esse surto viral, ele tem realmente acontecido? Qual é a sua origem? Quais as consequências? O que é, afinal, esse surto, doutora? Sim, Sérgio, sim. Agora de setembro para cá, a gente está vendo novamente um aumento dos quadros gripais na pediatria, não é? Então, desde a pandemia, desde o fim do ano passado, dezembro do ano passado, a gente está vendo surtos fora dos períodos normais de sazonalidade, que seria início de outono e inverno. Então, agora a gente está tendo, em plena primavera, novo surto de influenza. E não só a influenza está rodando aí, nós temos adenovírus, temos o SARS-CoV ainda rodando, então por isso muitas crianças adoecendo. E quais são exatamente os sintomas que as crianças sofrem durante esse surto? Então, os sintomas são sintomas comuns a todos os quadros gripais. Então, alguns vírus dão febre alta, dão aquela corizazinha nasal, a tosse, a adinamia, a prostração. A gente tem uma manifestação também com conjuntivite, pode ter uma diarreia. Os sintomas são muito gerais, inespecíficos, mas algum determinado sintoma caracteriza algum tipo de vírus, como, por exemplo, o adenovírus, a gente vê mais a conjuntivite, não é? Então, a gente está tendo muito caso de gripe junto com conjuntivite. E nós temos noticiado, infelizmente, doutora Ana, essas superlotações, os hospitais vão fazendo aqui declarações, se justificando, né, nesse quadro todo emergencial, essa situação complicada. Eu me senti completamente assim penalizado, vendo as mães sofrendo demais numa reportagem, as crianças no colo. Eu te perguntaria, o que as mães poderiam fazer num primeiro momento que elas constatam esses sintomas em seus filhos? Então, gente, não tem a necessidade da gente procurar um pronto-socorro diante de qualquer sintoma, não é? Então, o que chama a atenção da gente para um sinal de gravidade, que a gente precisa ir à urgência, que não dá para esperar consultar o filho no OBS ou no consultório no dia seguinte, é uma febre muito alta que você não consegue controlar, a criança que sem febre fica prostradinha, muito molinha, vômitos que a gente não consegue segurar, não consegue controlar com a medicação oral, e o cansaço, a criança que está sem febre está com a respiração muito rápida. E o nível de consciência também, a criança está mais sonolenta, mais quieta do que o habitual. Aí é sinal de alerta, é sinal que a coisa pode não estar muito bem, que aí sim a família deve procurar um pronto-socorro. Caso contrário, vamos procurar um serviço eletivo, um OBS, um consultório, para a gente não superlotar as urgências. Doutora Ana, e a questão muito grave também da meningite, nos esclareça. Quais são os agentes causadores dessa doença e como a mãe também deve se portar? Qual é o procedimento dela com relação à meningite especificamente? Tivemos aí notificação de mortes, inclusive, de crianças pela meningite. A etiologia, o agente causador da meningite, ele costuma variar de acordo com a faixa etária. Nos recém-nascidos é um tipo de agente, predomina um tipo de agente. Nas crianças maiores de 2 meses, maiores de 1 ano, a gente tem um predomínio da meningite bacteriana, quando é causada por uma bactéria, do meningococo C, que é um agente que tem vacina, não é, Sérgio? Que a vacina protege contra as doenças invasivas pelo meningococo C. Temos também o pneumococo, que tem vacina, o influenza, que tem vacina. Então, a gente está vivendo, sim, a gente está vendo um aumento do número de casos de meningite, vimos óbito por meningite, mas essas principais causas de meningite bacteriana são causas preveníveis, imunopreveníveis, que se a criança tiver com seu esquema vacinal completo, a possibilidade dela ter essa doença por esses agentes é muito pequena. E, doutora Ana, só para nós concluirmos essa entrevista tão importante, quais seriam as sugestões para as autoridades constituídas, né? Para as autoridades de saúde pública, tanto das prefeituras quanto do nosso estado, doutora? Então, diante desse aumento novamente, eu sugiro aos gestores que retomem o número das unidades, retomem o funcionamento das unidades para síndromes gripais específicas para pediatria nas unidades básicas de saúde. Que a população tenha um local para recorrer, com um pediatra
lá esperando essa criança para que os casos mais graves cheguem na urgência, porque, Sérgio, quando a gente lota uma urgência com casos que podem ser resolvidos na UBS, você diminui a possibilidade daquela criança ser conduzida de uma forma melhor, não é? Então, que tenhamos as síndromes gripais sendo atendidas nas UBSs para que as urgências fiquem para os casos graves. E que a criança tenha direito a ser atendida por um pediatra. Que quem atenda essa criança seja um pediatra. A gente está vendo crianças sendo atendidas por clínicos. E isso diminui a resolutividade, né? Quem conhece criança, quem sabe atender criança é pediatra. Doutora, o privilégio que é poder te ver, poder te ouvir e saber que seu tempo é muito precioso e você o destinou para nós nessa tarde logo de feriado. Doutora, muito obrigado e um abraço, muito obrigado e ótima tarde, doutora Ana. É um prazer sempre, Sérgio. Muito obrigada. Eu que agradeço. Que bom, que bom. Muito obrigado, doutora Ana, com toda essa serenidade, né? E com toda essa autoridade. E ela recomendou a você, mãe, também ter essa tranquilidade. E também você percebendo os sintomas todos, que você possa ter também esse acolhimento, o atendimento humanizado, que é tão importante em principalmente nossa rede pública de saúde.